Salve rapaziada, aqui é o Night e bem, vamos trazer aqui um vídeo para vocês explicando o quão forte é o Kobe atual. Vai provavelmente ser um vídeo bem mais curto do que os demais que eu estou fazendo recentemente, né? Contudo, o quão forte está o Kobe atualmente, né? Ele já é mais forte que alguns dos almirantes da marinha, como Fujitora, Ryokugyo ou até o próprio Kizaru. Bem, para falar um pouco do Kobe, temos que falar primeiro do tipo de treinamento que ele fazia. Já é normal que vocês saibam, né, que o Kobe ele é um aprendiz do Garp, só que ele fazia um treinamento extra, além do treinamento que ele fazia com o Garp, que era basicamente praticar de 100 a 200 vezes mais do que qualquer pessoa, e isso se devia porque ele tinha zero aptidão para combate, como o próprio Kobe acaba falando, e mesmo com seus punhos sangrando e dolorido, ele acabava socando o saco de navio de pancada, né? Como sabemos, ele era aprendiz do Garp e fazia esse tipo de treinamento por não ter nenhuma aptidão para combate e querer ficar mais forte para o seu objetivo de ser um grande marinheiro. Contudo, vocês conseguem observar aqui essa onomatopeia de cima, né? Eu estou mostrando aqui para vocês circulando com o mouse. E isso aqui é muito importante para começar a escala do Kobe. A escala de força do Kobe sobre essa onomatopeia e, analisando bem, vocês conseguem ver que se trata da mesma onomatopeia dos socos do Garp que ele acabava dando no saco de navio de pancada. Ou seja, se formos aqui analisar, né, o primeiro feito de força do Kobe, por assim dizer, é causar o mesmo impacto que o Garp no auge causava no saco de navio de guerra, onde eu já vou dizer que eu discordo que isso aqui não faz sentido, porque, assim, além de analisar Paul Scaling, temos que analisar também o que faz sentido dentro da obra. Ou seja, faz sentido o Kobe conseguir ter a mesma força do Garp no auge, né? No Garp que lutava contra Roger, Barba Branca, Shebeck, entre outros. E já dizendo que não, beleza? O Kobe não tem a mesma força do Garp auge. Apesar de ser um bom feito para o Kobe, um bom feito de força, inclusive, vamos lembrar que o Kobe não tem toda essa força, até porque se ele tivesse todo esse poder, toda essa força logo de início, né, do time skip, ele já conseguiria escapar de todo o evento em Hashimoto sem grandes problemas. Contudo, ele precisou de toda a ajuda do Garp Velho e dos marinheiros da SWORD que precisaram lá salvá-lo. Então já descarta a ideia que o Kobe tem a mesma força do Garp Auge. Contudo, o Kobe tem sim um peito grande de força, e só graças a isso daqui já podemos escalar, por exemplo, o Kobe acima do Garp Velho. Não só por causa disso, como também por causa do seu maior feito, que é o seu Honest Impact, que foi forte o suficiente para destruir o braço do Pizarro. E esse aqui é um feito interessante do Kobe, porque o próprio Helmepo, ele acaba falando que o braço do Pizarro era tão grande quanto uma montanha, e o Kobe conseguiu estilhaçá-lo em vários pedaços. Então, pelo menos ali, em questão de feitos de força, o Kobe conseguiu estilhaçar o braço do Pizarro. E isso escala ele pelo menos acima do Garp Velho, porque o próprio Garp Velho, com seu soco máximo, deixa eu pegar aqui esse para vocês, o próprio Garp Velho, com o soco máximo dele, sequer conseguiu destruir aqui a caveira de Hashimoto, tá ligado? Enquanto o Kobe, ele conseguiu facilmente desmembrar, destroçar o braço do Pizarro. Então aqui, pelo menos em quesito de força, já falando para vocês, o Kobe tem mais força que o Garp Velho. Apesar de ter tido a mesma onomatopeia que o Garp fazia em seu auge, eu digo para vocês que não faz sentido, pelo menos, o Kobe ter a mesma força do Garp auge. Pelo menos não agora. Contudo, dá sim para escalar o Kobe a um nível de força acima do Garp Velho, visto que, mais uma vez, o Garp não conseguiu partir a caveira completamente. Vocês veem que foi um dano mais superficial, até pela própria expressão do Pizarro. Já o Kobe, ele, além de destruir o braço de pedra, quebrou o braço do próprio Pizarro. Que aqui vai ser o próximo tópico, que é sobre esse feito aqui do Kobe, né? Já que eu já falei para vocês que o Kobe se escala acima do Garp Velho, vamos aqui para o próximo tópico, que é sobre o Haki do Kobe e a sua potência de ataque, né?
Como eu já falei anteriormente, o Kobe conseguiu fazer um dano maior do que o próprio Garp em cima do Pizarro, né? Destruindo aqui o seu braço. E afinal de contas, né? Vamos já tirar o elefante da sala. Isso aqui foi ou não foi Haki do Rei avançado? E já falando para vocês que não foi Haki do Rei, provavelmente. Só que eu não duvido que tenha sido, já que nessa guerra final, né? O Oda tá dando Haki do Rei para todo mundo. Contudo, o Kobe ele acabou de demonstrar aqui pra gente um feito de Haki do armamento avançado. Sim, rapaziada, Haki do armamento avançado. E por que eu digo isso? Vamos aqui. Vocês conseguem ver que o Kobe estava a uma relativa distância e que o braço do Pizarro ele se partiu de dentro para fora. Você consegue ver que todo esse vão aqui ele é criado tipo assim, uma distância relativa entre o Kobe e a mão, e o Kobe destrói de dentro para fora. Que se fosse no caso o Haki do Rei, o Kobe destruiria todo o braço, entendeu? O braço seria vaporizado, mas não. Você consegue ver claramente que a uma curta distância o Kobe consegue destruir internamente o braço do Pizarro. Tanto que isso acaba quebrando o braço do Capitão Titânico. E isso se encaixa perfeitamente na definição óbvia de Haki do armamento avançado, onde o próprio Ryogoro das Flores ele acaba explicando o seguinte aqui pra gente. Que o armamento avançado tem dois níveis. O primeiro nível, que é uma armadura invisível, que ele pode converter para ataques ofensivos, que é basicamente a emissão, né? Onde você pode criar essa armadura e atacar o seu inimigo a uma curta distância. E a destruição interna, onde você consegue penetrar o interior do seu inimigo e destruir ele de dentro para fora. Que foi basicamente o que o Kobe ele fez aqui com o Pizarro. Então eu, Knight, acredito que o soco do Kobe aqui foi uma mistura de Haki do armamento avançado com emissão e destruição interna, que destruiu o braço do Pizarro. É só ver pela própria o próprio comandante aqui, que acabou tendo seu braço quebrado, e é o que eu mais acredito. Só que eu não descarto a ideia de ter sim um pouco de Haki do Rei nesse golpe. Contudo, eu também digo que é Haki do armamento, porque já vimos anteriormente com outros personagens, né? Esse fluido de Haki saindo, que é o que as pessoas mais argumentam por Kobe ter Haki do Rei avançado. Mas a própria Uchi já demonstrou esse fluido de Haki, assim como o Kobe demonstra aqui, tá ligado? E quando um personagem usa Haki do Rei avançado, sempre vem dessa onomatopeia aqui de Haki, que o Oda deixa explícito, beleza? Só que enfim, o Kobe demonstrou um feito de Haki do armamento avançado e de potência de ataque maior do que o Garp velho. E como eu já falei também, de força, visto que ele destruiu completamente o braço do Pizarro, enquanto o Garp sequer conseguiu fazer um dano grande ou rachar completamente o crânio de Hashimoto, que sim, ficou ali com um corte no meio dele, só que diferente do Kobe que arrombou o braço do Pizarro. Ou seja, até então, o Kobe já tem uma força e potência de ataque e até Haki do armamento superior ao Garp velho. Lembrando que o Garp ele nunca demonstrou ter destruição interna. E o maior feito do Garp com seu Haki do armamento foi com seu Galaxy Impact, né? E também o Galaxy Divide, que é basicamente Haki de emissão, né? Onde ele consegue emitir o seu Haki a uma distância absurda, que é um feito que só o Garp ele demonstrou fazer sozinho na obra, com esse Haki de armamento extremamente avançado e poderoso. Contudo, o Kobe demonstrou ter um feito melhor, né? Como nós já sabemos. Falando também da resistência do Kobe, no evento de Hashimoto, o Kobe não recebeu nenhum dano aparente, mas é de praxe, né, a gente falar que se ele consegue aplicar essa força, basicamente ele também consegue resistir a ela, né? Uma das propriedades da física, onde o próprio Kizaru ele fala que existe física dentro da obra, né? Quando o Sanji ele acaba redirecionando o seu chute. Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Sim, a TCB Scans que eu estou usando. Saudade da OPEX, mas enfim. Quando o Sanji ele acaba chutando o laser do Kizaru, se eu não me engano, no capítulo 1107. Aqui, ó. O próprio Kizaru ele acaba comentando que existe física, né? E que se o amor fosse mais forte do que a luz,
não precisaria existir essa física no mangá. Eu vou esperar aqui carregar e eu mostro para vocês a scan. Pronto, eu consegui aqui um scan em BR, mas basicamente o Kizaru ele fala que se o amor fosse mais forte que a luz, né, basicamente seria o fim da física, ou seja, em One Piece sim, existem alguns conceitos físicos e se o Kobe ele consegue aplicar essa força, é natural que ele também consiga resistir a ela, né? Contudo, eu acredito que o Kobe não seja mais resistente que o Garp velho, né? Já comentando aqui, porque o próprio Garp ele salva o Kobe de ser empalado pelo Shiryu, né? E ele acaba até comentando que o foco do pessoal lá em Hashinosu era atacá-lo desde o começo, porque, bem, eu já vou aqui também falar uma coisa para vocês que eu não vejo o Kobe sendo mais forte que o Garp velho. Sim, o Kobe é superior em alguns atributos gerais, contudo, ser superior ao Garp velho em, tipo assim, e vencer ele em uma batalha, eu não acho que o Kobe venceria, pela sua falta de maturidade, experiência e uso de técnicas, né? Mas enfim, eu acho que em questão de resistência, até talvez o Kobe seja levemente superior, até por ser mais velho, até por ser mais novo, né? E ter ali um corpo físico mais jovem e tudo mais. Contudo, eu não vejo ele mais forte que o Garp velho. Só que, enfim, falado da força, do haki do armamento, da potência de ataque e da resistência do Kobe, eu queria comentar com vocês que a velocidade do Kobe, né? Falando um pouquinho da velocidade e agilidade dele, não dá pra gente escalar muito, até porque o próprio Kobe ele não teve nenhum feito relevante. Só que nós sabemos, né, que ele possui o Soro, né, uma das técnicas do Rokushiki, que ele até acaba utilizando contra o Luffy lá no pré-time skip 2 vezes. A primeira vez em Water 7 e a segunda em Marineford, né, onde basicamente ele pode aumentar a sua velocidade e correr mais rápido ou até aumentar sua agilidade, como os agentes da CP9 eles acabavam fazendo também com o auxílio do Gear, né? Só que enfim, o Kobe ele não tem nenhum feito grande de velocidade, só que só pelo uso do soro já dá para a gente mais ou menos ter uma escala de onde ele está, até porque a tier que ele pega com esse feito aqui é no mínimo primeiro comandante alto, ou até primeiro comandante, visto que o próprio Garp, durante a batalha em Hashinosu, ele conseguia efetuar danos significativos no Aokiji e enterrar o ex-almirante no chão com extrema facilidade, fazendo uma fenda gigantesca. Claro que o Aokiji estava enfraquecido pela sua indecisão, só que se quiserem saber mais da força do Garp velho, eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando tudo. Contudo, sim, o Kobe é escalado a nível primeiro comandante alto, ou até primeiro comandante, só por se sair superior ao Garp velho em alguns atributos. E o próprio Garp velho, ele se demonstrar forte o suficiente para conseguir bater de frente com o Aokiji e causar danos significativos no ex-almirante, né? Só que agora, enfim, vamos falar um pouco sobre se o Kobe, né, o nosso queridíssimo herói da marinha, ele é ou não mais forte que alguns dos almirantes. E o almirante que eu me refiro que o Kobe, ele talvez seja mais forte, é o almirante Fujitora. Eu vou aqui falar com vocês uma coisa, um adendo muito importante, que é sobre o Fujitora. Ele não demonstrou muitas coisas, só que pelo que a gente sabe dele de 10 força, sim, o Kobe pode derrotar o Fujitora. Vamos lembrar que o Fujitora ele acabou sangrando, ou melhor, sendo ferido superficialmente pelo Luffy de 10 força. Vocês conseguem ver aqui, ó, que ele fica com um leve machucado na bochecha. E esse aqui é o Luffy de Dressrosa ainda no seu Gear Third, além do próprio Fujitora e do Luffy trocar golpes em Dressrosa, né? O Fujitora ele troca golpes contra o Luffy Gear Third, sendo que esse mesmo Luffy, além de trocar golpes com Haki, né? Vocês conseguem ver o choque de Haki de armamento, fez o próprio Fujitora ficar ferido superficialmente. E antes que vocês venham dizer que o Luffy não tinha nível para bater de frente com o Fujitora, o próprio Fujitora ele acaba afirmando que o Luffy ele tem sim capacidade, ele tem sim respaldo para garantir as suas palavras, porque basicamente nessa cena daqui o Luffy ele afirma que não vai fugir do almirante e o Fujitora ele diz que ele tem força para respaldar as suas palavras, ou seja,
ele sabe do que ele está falando e o Luffy ele tem sim poder para bater de frente com o Fujitora, pelo menos nesse momento, segundo o próprio Almirante. E já vou comentando aqui uma coisa para vocês. Para mim, sim, eu acredito que o Fujitora seja um dos almirantes mais poderosos no geral. Contudo, pelos feitos que a gente viu dele, sendo que o único feito grandioso dele foi bater de frente com o Luffy Gear Third, e ainda ficou superficialmente ferido por próprio Gear Third, o Fujitora também, ele foi incapacitado pelo Zoro, tipo, um ataque do Zoro acabou lançando ele para longe. Eu vou aqui pegar as scans e vou mostrar para vocês. Me dê só uns minutos. Pronto, estou com as scans aqui. Basicamente o Fujitora ele foi arrastado um pouco para longe pelo ataque do Zoro. E basicamente o Fujitora é o almirante dos Clashes, porque ele basicamente fez Clash com o Zoro em Dressrosa e conseguiu jogá-lo para longe, mas logo em seguida ele foi jogado para longe. Ele também fez Clash com o próprio do Flamengo e também ele fez seus Clashes com o Luffy, né? E basicamente o Fujitora ele sangrou superficialmente porque vamos lembrar disso. E o Kobe se escala mais forte que o Fujitora por causa disso? E é óbvio que sim, né? O Kobe ele se escala sendo mais forte que o Fujitora, porque, rapaziada, deixa eu pegar aqui o site que eu tô pegando esses cães, que é o Mugiwaras oficial, até recomendo para vocês, para quem quiser. Mas basicamente aqui, ó, para quem não sabe, o próprio Garp ele já conseguia fazer o ex-almirante Aokiji sangrar, tá ligado? O próprio Aokiji, que era um dos almirantes mais fortes até então e equilibrado com a Akainu, o mesmo Akainu que tancou golpes extremamente poderosos do Barba Branca. E aqui, ó, vocês conseguem ver que o Aokiji ele tem sim danos em seu rosto pelos golpes do Garp. E como eu já falei para vocês, o Kobe ele se escala acima do Garp velho em potência de ataque, haki do armamento e também força. Haki do armamento é meio debatível, eu entendo se vocês não forem considerar, mas enfim, o Garp ele conseguia ferir o Aokiji e eu nem preciso dizer que pelo menos o Luffy de 3 força não arranharia o Aokiji em nada, né? Pelo amor de Deus, gente. E como eu já expliquei, o Kobe se escala acima da potência do Garp e também em força. O mesmo Garp que facilmente colocava o Shiryu no chão. Vamos lembrar que o Shiryu ele tem um nível semelhante ao do Magellan, e o próprio Magellan que tinha força para controlar toda a Impel Down e os prisioneiros de nível 6. Ou seja, o Kobe conseguiria fazer algo semelhante que o Garp fez aqui com o Shiryu, enterrando ele no chão. Que no mínimo, o Shiryu aqui, como você já deve saber, ele é o comandante mais forte do Teach, tirando o próprio Aokiji. Ou seja, um personagem nível primeiro comandante, sendo enterrado facilmente no chão pelo Garp velho. E como eu já deixei explícito, o Kobe se escala acima do Garp velho em força. Ou seja, pelos feitos que o Kobe e o Fujitora possuem, por feitos mostrados, o Kobe sim se escala acima do Fujitora. Por ele demonstrar ter uma potência de ataque maior do que o Garp, como eu já falei para vocês, por também ele demonstrar uma força maior e um haki mais poderoso, tá ligado? Além do Kobe também tem técnicas do Rokushiki, técnicas do próprio Garp e adaptações das técnicas do Garp, porque o Honest Impact do Kobe é basicamente uma adaptação do Galaxy Impact do Garp. Ou seja, fica implícito e explícito que o Kobe tem técnicas do Rokushiki e as técnicas do próprio Garp adaptadas para si próprio, utilizando seu haki de armamento de destruição interna e também sua extrema força bruta, que ele ganhou treinando com os navios de guerra da marinha, né? Socando eles 100 a 200 vezes mais, e que faz sim o Kobe se escalar acima do Fujitora, que sangrou e ficou ali superficialmente ferido por Luffy de 3 forças, né? Que eu nem preciso falar, que é muito inferior ao Garp velho. E também o próprio Fujitora, ele acabou sendo jogado um pouco para longe pelo próprio Zoro também, de Dressrosa. Eu acredito que o Fujitora, ele é sim mais forte que o Kobe, porque vamos lembrar que os almirantes, eles são a maior potência do governo mundial, tá ligado? O maior poderio militar da marinha. Contudo, mais uma vez, por feitos demonstrados,
o Kobe é sim mais forte que o Fujitora. E eu falo isso com um certo pesar no coração, porque para mim o exagero que o Oda fez com o Kobe aqui foi muito grande, tá ligado? E o demérito com os almirantes nesse arco final também tá muito grande. Só que nisso eu posso fazer um vídeo separado e explicar para vocês, né? Porque na teoria o Fujitora deveria ser muito mais forte que o Kobe por ser a maior força militar que o governo mundial e até a própria marinha possui, né? Tanto que o Fujitora ele até fala que como almirante da marinha ele foi chamado de monstro em todo lugar que ele ia, né? Em qualquer lugar que ele pisava no mundo de One Piece, ele era reconhecido como monstro. E também o próprio Fujitora e o Touro Verde, eles foram reconhecidos, né, pelo seu poder e colocados nesse cargo de almirante após a queda após a saída do Aokiji da marinha. Só que, enfim, infelizmente, por feitos, o Kobe se escala superior e sim, ele é mais forte que o Fujitora. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre a minha decepção com os almirantes em One Piece, mas de base eu digo que o Kobe ele é um personagem de nível primeiro comandante a primeiro comandante alto pelos seus feitos de força, potência de ataque, a sua resistência que se escala a sua força e potência de ataque, o seu haki de armamento absurdo, possível haki do rei também, o seu haki de observação que já foi dito pelo Oda sendo especial, assim como o do Rayleigh, e sua velocidade e agilidade que podem ser upadas pelas técnicas do Rokushiki, que ele também demonstrou ter acesso dentro do mangá, como alguns vice-almirantes também possuem. E é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E até a próxima.